Votou com Lula e fugiu para o Japão. Pois é, Nicolas Ferreira, sempre surpreendendo e começando a tropeçar na própria língua. Pois é, o sujeito ficou desesperado depois que os seus eleitores descobriram que, além de ser ruim de serviço, mal aparecer para trabalhar, quando o sujeito aparece é para votar contra a população, votar contra zerar imposto da cesta básica, junto com a turminha que aumentou a conta de luz do povo. E aí resolveu gravar um vídeo lá do Japão para justificar e adivinha, acabou confessando para os bolsonaristas que ele vota com Lula e foge do Brasil. A favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação. Fui a favor do veto do Lula. Fui a favor do veto do Lula. E aí, caiu a ficha, bolsonarista? Vamos ouvir mais uma vez. A favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação. E o pior é que tem prova mesmo, é só você olhar lá no site da Câmara que você vai conferir o votinho sim dele a favor do Lula. Só que ele não votou daqui, ele já tinha fugido para o Japão. Eu estaria no Japão gastando seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Sim, de fato, eu tô aqui no Japão, mas com o meu dinheiro. Pois é, lá no Japão ele vota com o Lula, mas com o dinheiro seu mais ou menos, né, Nicolas Ferreira? Porque ao contrário do senhor que fica fazendo militância para que o brasileiro tenha que trabalhar 6 dias por semana, só com um de descanso, vocês têm uma rotina de 1 dia por semana só para ir trabalhar. E descansa 6 e você ainda dá cano no serviço. Pois é, o sujeito tem 2 férias no ano, no final do ano, de dezembro até o final de janeiro. E depois uma outra férias que começa daqui 10 dias. E adivinha, em vez dele esperar as férias para ele sair para passear, ele cabula o serviço no meio do expediente e vai passear no Japão porque é com o dinheiro dele. E aí eu te pergunto, se você fizer isso no seu emprego, no seu trabalho, o que acontece com você se você resolver do nada matar uma semana de serviço para ir passear no Japão, curtir no Japão com seu dinheiro? Bem provável que quando você voltar você vai estar desempregado. Mas como ele é deputado, vai conseguir essa molezinha de ficar por isso mesmo. E detalhe, nem descontado no salário o sujeito vai ser. Pode conferir o olerite do sujeito depois se ele abriu mão da semana que ele saiu para passear enquanto deveria estar trabalhando. Portanto, se você está recebendo sem aparecer para trabalhar, você está com o nosso dinheiro sim. Aliás, o seu dinheiro é o nosso dinheiro. Ou da onde você tirou dinheiro para ficar passeando em horário de serviço, se não dos 46 mil reais que os brasileiros depositam na sua conta todo santo mês, mais um monte de moleza para você ficar passeando por aí, enquanto os brasileiros têm que se matar de trabalhar e você fica aí conspirando para o brasileiro não ter mais um dia de descanso no Brasil. Pois é, eleitor do Nicolas, tá caindo a máscara do sujeito e ainda passou depois mais uns 12 minutos choramingando que agora estão espalhando fake news contra ele, que isso é um absurdo, você não pode acreditar nas coisas sem verificar. Justo você, Nicolas Ferreira, um sujeito que ficou famoso e virou até deputado do Brasil, me espalhando mentira o tempo todo, tem um monte de condenações por espalhar mentira, espalhar ódio por aí, querendo meter esse louco. Você até hoje não teve coragem de pedir desculpa da mentirada que você contou a respeito do Pix, ou das omissões que você conta aí, do escândalo da fraude do INSS, onde você esconde que foi a turma do Bolsonaro que montou esse esquemão para roubar aposentado lá em 2019, enquanto o povo estava preocupado com o Covid, em tentar salvar a vida, aceleraram o processo para roubar o aposentado que eles não conseguiram matar. Portanto, gente, caiu a máscara desse sujeito ruim de serviço, que até em dia de sair trabalhando 1 dia por semana, mata o serviço para passear no Japão e acha que tá tudo bem. Afinal, por que ele precisa trabalhar? Só que de lá do Japão, ele fica votando com Lula. Lá do Japão, ele usa vermelho. Aqui ele fica bancando o sujeito radical de extrema direita que tem que perseguir os comunistas. Pois é. Tudo conversa fiada desse sujeito que não acrescenta nada para o Brasil. Um sujeito que é um estorvo para o Brasil. Só está ali para tumultuar e utilizar o cargo dele de deputado para ganhar dinheiro em rede social paralelamente. Pois é, você sabia que ele está sendo até investigado por conta disso? Por ficar utilizando o esquema para montar grupo de elite que o cara tem que pagar para saber a rotina secreta dele e outros deputados ali dentro dos bastidores da política?
Pois é, ganhando dinheiro em cima do dinheiro que a gente já paga para ele. Por isso que ele não está nem um pouco preocupado se você aí vai ter aumento real do salário mínimo e fica votando aí dos interesses dos super ricos. É por isso que ele não está nem aí com a hora do Brasil e não estava lá para te defender e chamar seus pares para votarem contra essa bizarrice de aumentar a conta de luz dos brasileiros para poder beneficiar meia dúzia de ricos. É por isso que ele estava lá do Japão votando a favor, hein, gente? A favor de dar isenção de imposto para rico que ganha em cima de juros e não contribui nada com o Brasil, enquanto você que é trabalhador, ele não quer votar para dar isenção até 5 mil reais. Portanto, Nicolas Ferreira, cria vergonha na sua cara. Para de brincar de deputado, ficar passeando com o dinheiro público e volta aqui trabalhar e mostra resultado, porque até agora você não mostrou nada nem para o Brasil nem para Minas. Aliás, está achando ruim que estão falando que você trai o povo mineiro, e desde quando você fez alguma coisa para o povo mineiro? É sempre lacração e mentirada, ensinando o povo mineiro a ficar perseguindo, patrulhando o banheiro de escola para perseguir criança. Um sujeito indecente que não contribui nada com o Brasil, e agora que o povo mineiro tá sacando com a dele, vem querer bancar de vítima. De vítima você não tem nada, amigo. Você tá sempre votando contra o Brasil, porque se dependesse de você, a cesta básica seria, o povo teria que pagar imposto para o rico poder nadar de braçada. Portanto, abra o olho com esse sujeito, inclusive vocês, bolsonaristas, porque ele mandou várias indiretas para os bolsonaristas, dizendo que ele não é rachador, igual os políticos por aí. A gente sabe para quem que ele está mandando um recado, que é para a família inteira dos Bolsonaro. Portanto, um sujeito que, além de tudo, ainda é mal agradecido, porque se não fosse o Bolsonaro, esse cara estava lá até hoje em Minas Gerais arrumando confusão, porque se formou como advogado, em direito e nem conseguir passar na OAB conseguiu. Pois é um encostado que colou na mentirada da política para conseguir se eleger nas costas de gente tonta que gosta de ver bagunça em vez de ver resultado no Brasil. E você, surpresa em ver que o Nicolas é um covardão que vota no Lula e foge pro Japão? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar o seu like e vamos para cima, continuar desmascarando esses demagogos, essa gente que não abre a sua boca pérvida, essa sua língua venenosa, senão para atrapalhar o funcionamento do Brasil. Um sujeito que não ajuda em nada e que só atrapalha. E ainda está aí contando vantagem que sem mostrar serviço um dia vai virar presidente da República. Só se for da República da Papuda, viu, Nicolas? Porque a sua batata tá assando e tá achando que vai primeiro o Bolsonaro e depois nos escândalos das milícias digitais você vai passar incólume. Você que é um dos principais propagadores de mentiras contra o Brasil e que está sempre dando prejuízo para o nosso povo. Por exemplo, naquela questão do Pix, que um monte de gente perdeu dinheiro por sua causa porque acreditou nas suas mentiras. Pois é, o povo brasileiro está começando a abrir o olho para você e é bom você ficar esperto, porque senão você vai terminar igual a Joyce Hasselman, sem voto nenhum e aí enroscado até o pescoço na justiça.